Bom dia, que bom ter vocês aqui nesse sábado chuvoso, mas vamos nessa manhã nos concentrar para que todos nós possamos sair daqui com uma mente ainda mais brilhante do que elas já são, ok? Então, não vamos ver o mundo de Bob, não vamos ver o desenho, mas a abertura tem tudo a ver com uma mente criativa, uma mente milionária. A mente milionária ou a mente criativa, na realidade, ela tem exatamente essa conotação, e por isso que a gente abre o evento com a abertura do desenho Fantástico Mundo de Bob. Eu não sei quem é pai, mãe ou quem viu esse desenho quando era criança. Alguém viu esse desenho, né? Enfim, eu também vi, né? Eu já não era criança mais, mas né, as minhas filhas, assim, eu vi muito Fantástico Mundo de Bob. E essa criança, então, tudo que ela fazia dentro do desenho, obviamente, ela trazia para o mundo dela de criatividade e ela transformava o ambiente dela naquilo que ela estava pensando. E nada tinha limite, absolutamente nada tinha limite. E para que nós tenhamos hoje uma manhã, de fato, sem limites, eu vou te pedir para que a sua mente esteja totalmente aberta para aquilo que nós vamos falar aqui, para aquilo que nós vamos exemplificar, para aquilo que nós vamos compartilhar uns com os outros. Porque a ideia hoje, pela manhã, é que nós possamos aprender também uns com os outros. Ok? Então nós vamos trocar bastante informação e a ideia então é essa, que nós possamos ter uma mente brilhante, uma mente não formatada, ou seja, uma mente fora dos formatos, dos padrões, porque uma mente que trabalha realmente com a criatividade, ela tem que estar livre, solta, aberta. Ok? Então sejam bem-vindos ao evento Uma Mente Milionária. Diego já está ali atrás também se preparando, né? Veio de Goiânia, direto para cá, né? Nós daqui a pouco vamos tomar um café. E eu gostaria então de chamar, né, a nossa primeira palestra, que eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre a mente milionária e trazendo um exemplo que talvez as pessoas que estão aqui, alguns já ouviram, outros não, mas dentro desse exemplo nós vamos poder retirar, extrair, alinhar algumas situações que possa estar passando na nossa vida ou que seja de desafio para esse momento. Eu não sei quantos de nós aqui nesta manhã já pensou em ter um negócio. Certamente eu acho que talvez a maioria, né, de empreender. Certamente você já teve vontade de empreender. E aí eu quero te perguntar, já tem um bloquinho aí, tá? Tem caneta, isso aí para vocês anotarem, levar para casa. O que te travou? Quais são as impossibilidades que você alencou naquele momento que você não levou adiante o seu projeto, o seu sonho? Essa manhã eu gostaria de mergulhar um pouco nisso, porque aquilo que nós pensamos ou sonhamos, nós podemos tornar em realidade. A impossibilidade está dentro da nossa mente. A impossibilidade está dentro da forma, aliás, como nós crescemos e nós criamos dentro de nós as nossas amarras, as nossas crenças, e essas crenças muitas vezes podem tanto nos levar para frente, quanto nos levar para trás. E aí eu quero falar hoje, pode passar, Paulo, eu não estou... Pessoal, a gente não vai estar com o PowerPoint do passador aqui, por causa da mídia, mas eu vou sempre ter o apoio do pessoal lá. A gente já pode, então, ter isso. Ok. Então, o ano é de 2004. Eu trouxe um exemplo pessoal. Eu tinha 24 anos, então faça as contas, né? Estamos em 2024, bingo. Eu tinha 24 anos, então uma informação e uma vontade de resolver um problema me levou ao primeiro negócio. Eu quero compartilhar com vocês a Novitá, uma empresa criada em 2005, quando eu tinha 24 anos. Eu sou da área da saúde, trabalho desde muito tempo em laboratório de análises clínicas. Eu monto laboratório de análises clínicas, sou consultor do sistema Unimed hoje, mais de 10 anos, pelo Brasil inteiro. Então eu monto os laboratórios das Unimeds, a gente chama de verticalização do sistema. Não apenas isso, essa profissão, né, essa trajetória me levou também a montar todo o SADT, a parte de imagem, ressonâncias, tomografias, e levou também à oncologia, e todas essas áreas, nesse período, me trouxeram alguns CNPJs. Mas lá em 2004, eu trabalhando para o Hermes Pardini, maior laboratório da América Latina em apoio, ou seja,
Os laboratórios é o seguinte: hemograma, creatinina, ferritina, tudo eles fazem aqui. Mas exames mais especializados ou de média complexidade, o seu exame você não sabe, mas vai para São Paulo, para grandes fábricas de teste, né? Que é muito mais barato do que ter o equipamento aqui. Então é assim que funciona. Então eu trabalhava nesses grandes laboratórios, eu representava, e eu fui numa reunião em Porto Alegre. Eu tinha praticamente aí 4 anos de empresa, aonde o CEO da empresa informou: pessoal, nós temos que ter atenção com as caixas térmicas que todos os dias vocês mandam para Belo Horizonte. Todas as cidades do Brasil mandavam essas caixas térmicas para Belo Horizonte, porque elas estão quebrando sem até chegar, ou seja, são caixas térmicas novas, e existia um padrão naquele momento. O padrão era o seguinte, implantado pela Anvisa: a caixa térmica era nova, quando ela voltava para Belo Horizonte com material biológico, obviamente o isopor ele não é lavável, né? Se entornar alguma coisa dentro do isopor e material biológico, obviamente está contaminado. Então todas essas caixas térmicas eram o quê? Quebradas, né? Enfim, jogadas fora. E ele me falou de alguns milhões naquele momento. Por ano, o Hermes Pardini gasta tantos milhões em caixa térmica. Falei, tá aí. Então eu tinha uma informação e uma vontade de resolver um problema. E aí eu quero começar a te provocar nessa manhã. Aonde você está, na empresa que você está, ou no empreendimento que você está trabalhando, né, na sua empresa própria ou para alguém, quais são os problemas que lá existem para que nós possamos resolver, para que você possa resolver, para que a sua mente criativa possa trabalhar. Tem vezes que nós estamos numa rotina louca, acordamos muito cedo, dormimos muito tarde, fazemos as mesmas coisas repetidamente e não paramos para pensar. Tem uma frase muito interessante, ou uma linha de raciocínio, que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Você já ouviu isso? E é verdade. Quando a gente trabalha muito, ou seja, mecanicamente, nós não temos tempo para pensar em coisas novas, para sim ser próspero na área financeira. Isso é uma verdade. Então eu estou te provocando essa manhã, para que naquilo que você hoje está, qual é o maior problema que a sua empresa tem? Porque ali pode ter o início de uma boa resposta, de um bom resultado, ou até de uma empresa nascendo aí, para prestar serviço para a sua própria empresa, por que não? E isso aconteceu lá em 2004. O que aconteceu então? Eu fui ao mercado e falei, bom, eu tenho um problema aqui para resolver. Pode passar, Paulinho? Essa é a próxima, né? Então, eu tinha um problema para resolver. Essa caixa, ela teria que ser flexível, ela teria que ser retornável, né? Ou seja, mais de uma utilização, para que então a gente pudesse ter uma economia na empresa em escala, em alta escala. E isso lá em 2004 não existia. Ok, então peguei meu carro, sem dinheiro, 24 anos, jovem, CLT, peguei meu carro, peguei meu pai, à época ainda vivo, meu pai faleceu tem 2 anos, meu parceiro, né, de empreitada. E aí a gente já começa com algumas situações bem importantes nessa palestra. Tenha alguém do seu lado que sempre te motive. Tenha alguém do seu lado que sempre te dê a mão e fala, vai dar certo, vamos, eu aposto em você. Hoje você consegue perceber alguém na sua vida? Talvez não caiba na sua mão, né? O número de pessoas, infelizmente, né? O mundo é assim. Mas talvez você tenha aí o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, um amigo, um irmão, um primo, que te dá a mão e fala assim, vai que vai dar certo, vai que eu estou com você. São poucas as pessoas que assim o fazem, e eu quero te impulsionar nessa manhã a você ficar mais perto dessas pessoas. Muitas vezes a roda de amigos que nós estão nos colocando em situações de não ter a mente criativa, estão nos colocando para baixo, estão nos colocando no impedimento ou na mediocridade de ser mediano, né? Estar na média, porque todos hoje, muitas pessoas andam na média e nós temos que estar acima da média. Então, ande com pessoas acima da média. Você quer estar acima da média, ande com pessoas que pensem acima da média. Então, nós tínhamos um problema lá e nós conseguimos resolver. Eu trouxe aqui um dos protótipos que não me sobraram muitos.
existe. Perguntei até para o Valdo ali se ele conhecia essa história, ele não conhecia ainda. Essa é a caixa de polietileno expandido. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas concentre-se nela, porque essa foi a solução adotada para o maior laboratório da América Latina. Um funcionário de 24 anos olhou um número em dinheiro, viu que tinha oportunidade, olhou um problema e pensou numa solução. Foi atrás da solução e virou esse produto. Com criatividade, vontade de resolver problemas e determinação, nós podemos fazer qualquer coisa. Leve isso hoje para sua casa. Criatividade, vontade. E ali, quando eu estava fazendo material, em outras palestras que a gente deu, eu estava com poder de resolver problemas. Eu substituí o poder por vontade, porque hoje, muitas vezes, o que nos falta é a vontade, é a procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu projeto. E todo mundo que eu consigo conversar sempre tem um sonho guardado na gaveta. Tem um projeto, tem um sistema, tem um software, tem alguma coisa que ele pensou na área dele que seria assim revolucionário. Mas amanhã eu faço. Hoje eu não tenho dinheiro para fazer. Hoje eu não tenho um parceiro que me apoie. Tem sempre uma desculpa. Então é a vontade de resolver os problemas que nós precisamos colocar em prática. Então eu não vou te falar nem para segunda-feira para você não aproveitar o final de semana, porque o final de semana é para descansar. Não, saia daqui já com a criatividade, com a vontade de resolver esse problema que você tem, ou alguns problemas, e a determinação em fazê-lo. Determinação está falando simplesmente de você continuar. Segunda-feira você pode esbarrar numa montanha e você vai ter que transpor essa montanha. Determinação, eu vou fazer. E aí tem um pedaço da história muito bacana. Eu e meu pai fomos a São Paulo porque sim, eu identifiquei um material, polietileno. Polietileno estão nas piscinas das pessoas. Aquela baguete que todo mundo brinca, foi isso que eu pensei naquela época. Falei, bom, é flexível, é térmico, ele é muito mais térmico que o isopor, aguenta pancada, né? Não quebra igual o isopor, ele aguenta pancada, né? Então ele vai aguentar o transporte. E outra coisa, nós fizemos de uma forma que internamente, ela está suja, né? Porque estava guardada. Internamente ela pode ser o quê? Lavável. Então nós tivemos que ir para São Paulo, na Feira do Plástico em São Paulo, e aí a ideia era montar uma fábrica, né? Um guri de 24 anos montar uma fábrica, e eu descobri que a gente não tinha dinheiro para isso. Que a extrusora é um negócio gigante, extrusora de plástico, né? E são muitos milhões. Falei, não vai dar certo, nós temos que terceirizar então para quem tem. Olha só, determinação e poder ou vontade de resolver problemas. Eu não parei ali na extrusora, né? Naquela máquina de milhões. Opa, só um pouquinho, eu não tenho a extrusora, eu não tenho dinheiro, mas tem alguém que tem a extrusora e consegue fazer. Vamos lá, eu tenho que achar essa pessoa. E Deus, e eu vou falar aqui um pouco nessa manhã sobre isso, só vou controlar meu tempo aqui. E Deus, eu vou falar um pouco sobre a relação também da minha fé, e vocês me deem licença para isso, né? É algo muito pessoal meu, mas Deus sempre colocou no meu caminho as coisas mais brilhantes, porque sempre quando eu saio para resolver problemas, eu falo com Ele, falei, Senhor, me ajuda nesse dia, eu tenho um problema para resolver, me traz a criatividade necessária, porque o Senhor criou tantas coisas, né? Lá em Gênesis a gente vê a criação de tantas coisas bacanas, e o Senhor é o Deus da criação, é o Deus da criatividade. Então me traz essa criatividade. E Ele sempre me trouxe uma criatividade, uma vontade de resolver os problemas e a determinação de não parar na primeira barreira. Então essa tem sido a minha fé desde então, e eu trago esse valor para você dessa mente milionária. Então lá em São Paulo nós vimos esse mundo, esse movimento todo da estrutura do polietileno. E lá em São Paulo, depois de andar em tantos estandes e de receber tantos nãos, porque a gente foi com uma ideia, não tinha nada até então. E as pessoas que eram da indústria, né, os gerentes, enfim, os diretores, falaram assim, isso que se você quer fazer,
não dá certo, porque o polietileno ele é extrusado em placas, não tem como fazer isso, não tem como colar, e não tem. Eu recebi 99,99% de nãos naquele dia, na minha ida a São Paulo, que eu gastei uma gasolina que eu não tinha no bolso, um hotel que também estava apertado naquela época, né, para mim e para o meu pai, para a gente estabelecer ali uma ideia. Quando em um corredor, alguém bateu nas minhas costas e falou o seguinte: olha, estou ouvindo você falar o seu projeto. Eu sou lá de Florianópolis. Tem uma empresa na BR chamada IPLA. Ela deve estar lá até hoje. Ela faz extrusão de baguetes, de piscina e outros produtos. Fala com ele, o telefone dele está aqui. Eu saí de Florianópolis para voltar para Florianópolis. Eu fiz uma reunião, vou encurtar a história. Eu fiz uma reunião com o dono da IPLA. Ele era mais maluco do que eu. E aí ele fez o projeto para mim, 100% isso não é colado, isso é extrusado, isso é derretido, enfim, tem um processo que a gente patenteou à época. E aí, queridos, nós conseguimos vender isso, o primeiro lote, vendemos para o Hermes Pardini, fui lá apresentar em Belo Horizonte, um amigo meu pagou a passagem, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem aérea naquela época. Olha só as pessoas que estão ao nosso redor, que torcem por nós. E não eram pessoas da família, não eram pessoas tão próximas. Era um dono da empresa de logística, né, que queria ver algo diferente. E viu o empenho e a ideia tão inovadora, falou assim: eu vou te ajudar. E aí o meu próximo medo era o seguinte: será que eu vou falar com o meu chefe, o Hermes Pardini, né, ele faleceu agora, já tem uns 3, 4 anos. O doutor Hermes Pardini, será que vai me mandar embora? Porque agora eu tenho um negócio, né? E o medo? O medo vai bater na sua porta sempre. O negócio é você transpor o medo. Quem tem ideia, quem tem condição de ter uma mente criativa, o poder de resolver problemas, a vontade de resolver problemas, todo medo é lançado fora. Todo medo tem que ser lançado fora. Você deve ser o primeiro, tem algumas lâminas aí que a gente vai passar ainda, você deve ser o primeiro a acreditar no seu negócio. Se você não acreditar no seu negócio, o resto não acredita também. Eu falo o seguinte, né, na relação de venda: se você não acredita no produto que você está vendendo, você não vai ser um bom vendedor. Então, primeira coisa, o que você tem na mão hoje? E o que você pode resolver de problemas? Então, fui ao Dr. Hermes e ele falou assim: olha, ideia boa. Eu levei um protótipo muito parecido com esse. Ideia boa, nós vamos colocar alguns ácidos aí dentro para ver se derrete. Nós vamos colocar um peso em cima, nós vamos estressar isso aqui. E se for aprovado, nós vamos alterar todas as caixas do Hermes Pardini. Pensa naquela semana, com o coração na mão, dizendo: nossa, será que vai derreter? Né? Porque eu não fiz teste com ácido. Né? Eu não fiquei em cima da caixa. Ele falou que ia botar peso, será que isso vai deformar? E eu lembro até hoje, foi uma sexta-feira, a empresa ligou para mim e falou: Emerson, sua caixa foi aprovada, a gente quer saber o seu poder de produção. Eu falei: uau, eu não sei o meu poder de produção ainda. Vamos lá na indústria, né? Vamos falar com a indústria. Rapidamente eu liguei para ele: qual que é o nosso poder de produção? Eu falei: eu também não sei, a gente nunca fez isso, né? Mas eu vou fazer aqui uma semana para ver quanto que tem. E assim foi. E a gente fez a primeira venda, foi 2 caminhões trucados para Belo Horizonte. A minha primeira nota eu tenho até hoje num quadro de R$50 mil. E nos valores atualizados que eu vi ali são 148 mil, algo dessa natureza, pelo IPCA acumulado todos os anos. Então você veja, de uma ideia, não é o dinheiro, não foi os 148 mil, foi o processo, foi a caminhada, foi a autoconfiança, foi dizer para mim mesmo que dá certo pensar, que dá certo você empenhar tempo, né, desgastar o cérebro um pouco, chamar pessoas para mostrar a sua ideia, pessoas certas que vão vibrar com você. E aquilo, quando eu tinha então os meus 25 anos, eu abri a Novitar. E a Novitar, então, hoje é a Prime Diagnóstica, né? O CNPJ está até hoje, ela foi transformada. Essa empresa, na realidade, depois a gente botou uma bolsa térmica para ir para os transportes rodoviários em todo o Brasil, o aéreo também aceitou, enfim. Nós vendemos muitas caixas, muitas bolsas. Eu continuei trabalhando na empresa, né? Não precisei me demitir, ou eles me demitiram também. Aliás, fiquei muito conhecido dentro da empresa como um professor pardal que resolveu um problema multimilionário da empresa. A empresa conseguiu economizar muito por muitos anos, só que tem uma situação. Quando nós temos um negócio, ou você investe para continuar,
né? Ou você, aquele produto, o pastor Adivaldo sabe muito bem sobre isso, né? Ele nasce, cresce, muitas vezes o produto morre se você não fizer uma inovação. Góes, né, está aí também. Então tem uma linha, né, de vida desse produto. E aí eu vi os meus concorrentes, que não existiam à época, com caixas muito mais poderosas, a indústria com poliuretano, aí não já é mais o polietileno, vieram com termômetros, e aí o negócio virou meio Robocop, porque é a indústria, né? E aí com temperaturas em tempo real, e eu não acompanhei aquilo, eu acabei vendendo a empresa, porque não era, eu entendi que aquilo era uma boa ideia, mas não era o meu negócio principal. Ganhei dinheiro, fiz um bom recurso, e aí eu estava conversando com o Diego como que eu recebia os pedidos, estava trabalhando, a empresa me ligava, quero 300 caixas. Eu ligava para a indústria, quero 300 caixas. Ele produzia, me falava quando está pronto, eu mandava o caminhão, tirava a nota, pronto, vendi. É muito fácil ganhar dinheiro. Coloque na sua mente, não é difícil ganhar dinheiro, só dá trabalho. Trabalho de pensar, trabalho de você se debruçar na sua ideia, trabalho de você confiar em você mesmo, né? Isso é que dá o trabalho. Mas com determinação, criatividade e a vontade de resolver problemas, certamente você vai longe. Pode passar, por favor? E aí a gente tem então a criatividade, né? A parte de inovar, de inventar, de criar. Não poderia ser, como eu falei, não é uma caixa de isopor, tem que ser térmico, flexível, retornável, higienizável. Pode passar, por favor? E a vontade de resolver os problemas, né? As montanhas vão aparecer, como a gente falou aqui. Quem transpõe tem grande chance, né, de vencer. A indústria, né, me falou que não, enfim, pode passar. A determinação, o primeiro a acreditar é você mesmo, como a gente falou. Compartilhe com pessoas certas, e aqui eu trago sempre a figura da minha esposa. Ela é fundamental em todo o processo. Até hoje, quando eu vou apresentar como consultor, eu atendo das 340 Unimedes, eu atendo 72 Unimedes no país todo. O pessoal pensa que eu tenho uma equipe, eu não tenho uma equipe, eu tenho uma eu-equipe. E quando eu preciso, eu inventei um processo, obviamente, né? Criei um processo. Quando eu preciso, eu compro uma mão de obra especializada para determinados momentos. E com isso, obviamente, a minha margem de lucro aumenta. Não tenho sala comercial, não tenho endereço comercial, claro que aluguei um apenas para ter o CNPJ, mas custo zero. Sai de casa, a empresa paga, eu sou consultor, paga passagem, paga hotel e está tudo dentro do contrato. Mas até hoje, quando eu vou a uma Unimed nova demonstrar toda a relação de cálculos e quando eu vou fechar um contrato, a primeira mensagem que eu recebo do dia, quem é? A minha esposa. Raquel manda mensagem dizendo, você é capaz, eu acredito em você, você é o melhor que tem. Olha só, você está indo para uma reunião e recebe uma mensagem carinhosa, e sempre é assim. Então, tenha do lado pessoas, cative. Se você não tem, cative, procure. Você certamente achará alguém que acredita em você. Talvez pode ser o seu pai que está lá com 70 anos hoje. Compartilhe a sua vida com ele e você vai ter boas respostas. Pelo menos alguém te impulsionando para falar, meu filho vai dar certo. Sempre eu compartilho com a minha mãe de 84 anos, em algumas situações, e ela sempre me responde, filho, eu estou orando por você. Então eu tenho uma esposa que me fala que vai dar certo, que eu sou o melhor do mundo, me coloca lá em cima, né? Claro que eu fico me achando, obviamente, a gente sabe que parte disso não é tão verdade, né? Mas enfim, a gente acredita. E eu tenho uma mãe que fala, eu estou orando por você. Eu quero te perguntar, tem como dar errado? Não tem como dar errado. Então, compartilhe as suas ideias com pessoas corretas. Sente à mesa com as pessoas certas e você vai prosperar. A sua mente só vai mudar se você mudar o seu ambiente de raciocínio. Se você sentar com pessoas que pensam acima da média. Lance um problema hoje com pessoas que pensem acima da média e você vai ficar surpreso com o que virá. Se você sentar ainda com os amigos apenas lá do futebol, e aqui nenhuma restrição ao futebol, porque eu jogo também, raramente, mas talvez não seja o grupo que vai te dar aquele up para você gerar criatividade, ou que vai apostar em você e falar, cara, vai dar certo, vai lá.
né? Talvez não seja esse tipo de grupo, eu não estou falando para você afastar dele, estou falando para você se aproximar de outros grupos que certamente você vai ter êxito, um êxito muito maior, que vai apostar em você e vai acreditar em você. Ok? Vamos lá? Meu tempo está acabando, tenho que entregar para o Diego. Crenças limitantes. E aí a gente entra um pouquinho nas crenças limitantes que a gente ia falar hoje pela manhã. O tema é imenso. Letícia, como psicóloga, sabe disso, né? Então depois você pode conversar com ela também sobre as crenças limitantes. Mas eu tentei colocar num slide apenas e a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, crenças limitantes são linhas de pensamentos que alguém ou você mesmo acredita que sejam verdades. Elas impedem, né, o crescimento pessoal e profissional. Então, veja bem, são linhas de pensamentos, e eu coloquei muito claro ali, que alguém ou você mesmo. Esse alguém pode ser lá na sua infância, na sua primeira infância, na sua segunda infância, na sua adolescência, quando você era jovem ou até depois de casado, mas é alguém que tem um poder, né, de penetração na sua mente. Um pai, uma mãe, um tio, alguém que criou você. E aquilo foi tão falado, talvez, no momento da sua vida, que criou uma crença. Essa crença pode ser, e aí eu trouxe o alguém e o eu. Você desculpe as letras que a gente teve que fazer uma alteração ali, porque não estava rodando, né, os efeitos do PowerPoint, enfim, mas não tem problema. O alguém. O alguém pode ser, talvez, aquele que te criou, ou um parente muito próximo, ou um amigo muito próximo, um primo, que pode sempre falar, você é burro, não vai dar em nada. Os outros são melhores, sempre serão melhores do que você. Você é pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre. Você não vai dar nada, em nada, né? Você nunca vai conseguir. Então, as pessoas, a qual talvez fez parte do seu ciclo de crença, de vida, de nascimento e de estrutura primária, talvez possam ter lançado, sem conhecimento, claro, palavras como essa. E lá na sua infância você captou isso, jogou para o seu coração, e aí quando você começou a ter as primeiras experiências da vida, aquelas frases vieram, e a experiência não foi boa, e aí aquela frase surgiu como uma árvore muito forte, dizendo, realmente você é burro. Pronto. Está formado ali todo o bloqueio para uma vida inteira. E aí não tem apenas as pessoas, talvez, que te criaram, ou as pessoas que estão ao teu redor, mas também existe o nosso coração, nós mesmos, né? Quando eu não tenho tempo para fazer, quando eu não tenho dinheiro, é tarde para começar. Eu tenho 44 anos, o Diego, depois a gente fala um pouco sobre a nossa amizade, mas já tem alguns anos, apareceu na minha vida, assim, Deus colocou, são os amigos de Deus que Ele apresenta para nós, né? Deus tem amigos. Você não sabe, Deus tem amigos, e quem é amigo dele, Ele apresenta os amigos dele para nós. É uma maravilha, network, né? E eu conheci o Diego, e fui num curso em Joinville com ele, e lá a mente abriu assim, e vocês vão ver que ele tem um dom maravilhoso para falar sobre finanças. Eu não estou entrando nem nessa matéria aqui, porque é ele que é o mestre, né? Nós separamos os temas, e ali a mente abriu. De lá para cá, acho que o Diego já teve umas 4 vezes na minha casa, eu já estive em Goiânia, nós já viajamos juntos, porque ele tem uma mente brilhante, não apenas por isso. É uma família, né? Hoje a gente está lá com eles em casa, é uma satisfação. A Sara, que é médica, a Rebeca, que é a filhinha, né? Tem um neném maravilhoso. Enfim, é uma família gostosa de ter, de passar um tempo, né? É um amigo do reino e que nós crescemos juntos. Então, assim, tenham pessoas que vão falar com você e abrir a sua mente. E ali começaram os investimentos da Bolsa de Valores. E veio a pandemia. Pensa numa coisa gostosa, você ganhar 20 mil, 25 mil em uma operação em um dia. Porque aquele cara lá ensinou muita coisa. Ande com pessoas que vão te ajudar. Ah, eu não tenho dinheiro. Nós já vamos ver aqui uma situação que você não precisa de dinheiro para abrir negócio. Você só precisa ter criatividade, força de vontade para resolver problemas e determinação. 3 coisas apenas. A mente milionária é isso. E criatividade se cultiva, né? Quando eu estava lá na Luz para os Povos, a gente estava falando também sobre isso. Uma das coisas muito importantes que eu cultivo, e eu preciso,
A nossa cabeça no dia a dia vai ficando cheia, eu não sei a sua, mas a minha assim é WhatsApp, videoconferência, eu não sei quantas reuniões eu faço por dia, são 72 clientes, você imagina, né? Cada um num patamar diferente, e dele reunião, e viagem para o Brasil inteiro. Tem um momento que eu tenho que parar, pegar a minha família, ir para o meio do mato, um Airbnb qualquer, vai para o meio do mato, eu preciso ter paz no sentido de não ter celular, e eu preciso respirar e botar as ideias no lugar. Eu preciso ter um cronograma e dizer assim, ok, até aqui eu fiz. Os meus contratos todos são de risco, então eu tenho 12 meses para dar resultado. Se eu não dou resultado, eu sou demitido. Então, sempre nesses lugares, quando eu estou para renovar grandes contratos com o sistema Unimed, eu vou para esses lugares e ali eu consigo perceber aquilo que já foi feito e aquilo que ainda há por vir. E naquele momento, e mais uma vez eu falo da minha fé nesse momento, eu oro ao meu Deus e falo, Senhor, o Senhor, mais uma vez, é o Deus da criatividade. Eu preciso trazer algo novo para as empresas. Eu preciso trazer algo diferente para esse próximo ano. E aí eu não trouxe aqui, mas uma das coisas que o Senhor me deu foi quando eu estava lanchando no Madeiro. Alguém já lanchou no Madeiro? Aquele lanche caro de R$50? Jesus, né? Dá para ir em vez de em quando só, né? Então, quando eu estava no Madeiro, naquele container, eu falei assim, isso aqui dá para ser o quê? Um posto de coleta. Posto de coleta de laboratório. Chamei um arquiteto doido, igual eu. Assim, cara, isso é legal, hein? Vamos montar? Falei, vamos. Eu tenho a ideia, você tem o desenho, você abre a empresa para tocar o container? Porque eu só quero a ideia, eu não quero ganhar dinheiro em cima disso. Fechado. Montou todo o processo, fomos apresentar para a Federação de Santa Catarina e lá nós vendemos o primeiro container. Aliás, o primeiro container foi vendido para Uberaba. Dentro de um tempo no Madeiro, lanchando, um negócio foi criado. O primeiro container do Brasil em laboratório foi o nosso, foi o do Sistema Unimed. Hoje, se você olhar em São Paulo, as UPAs, né, estão em container, laboratórios container. De onde veio essa ideia? De onde vem essa inspiração? Eu, na minha fé e no meu coração, acreditando em Deus, eu sei que vem do Senhor. Aquele Deus que eu sirvo, Ele coloca ideias miraculosas no meu coração. E eu quero te falar nessa manhã, também do fundo do meu coração, que esse mesmo Deus que eu sirvo, Ele também está com você. E se você, nesta manhã, em algum momento, falar, Senhor, eu também quero ter essas ideias, né? Eu não consigo ter essa criatividade aí. O nosso Deus é um Deus criativo e certamente Ele vai falar com você, Ele vai colocar ideias maravilhosas para você romper essa mente, que é muito mais do que milionária, né? É uma mente próspera. Ok? Então, as crenças limitantes não permitem que nós possamos caminhar, que nós possamos andar. Uma mente milionária não tem limites para sonhar. O Luiz da Azul não está aqui, ele viria hoje. É o diretor da Azul, eu almocei com ele na segunda-feira, faz ponte Florianópolis, São Paulo, mora aqui, mas trabalha todos os dias em São Paulo. E ele me chamou para uma ideia louca de droner para levar material de laboratório no estado via droner. E aí tem a ANAC no meio, tem um monte de coisa. Eu falei, cara, vamos fazer. Dois doidos, né? Porque ainda não tem isso no Brasil. Vamos fazer ideias inovadoras. Você imagina se você vai para a mesa com uma pessoa, não, mas só um pouquinho, o espaço aéreo. Você já falou com a ANAC? Olha só, eu acho que a ANAC não vai permitir. E quanto que o droner pesa, né, para levar esse negócio todo? Se colocar muito impedimentos em novas ideias, ela morre. Deixa as ideias primeiro florescer. Deixa a caixa primeiro sair do seu coração, depois você vai encontrar, sim, as normativas, os problemas, e você vai vencê-los um a um. Mas deixa o sonho vir, escreva, pinte, faça qualquer coisa. Eu estou com meu sócio aqui também, o Ruiz, meu mais novo sócio, né, que é da empresa de tecnologia, e aí eu finalizo, já está na hora de a gente tomar um café. Nós tínhamos um desafio, e aí pode passar o próximo slide, para a gente ir finalizando. Já estamos passando.
Nós tínhamos um desafio. Eu tenho um amigo que ele é implantador de hotéis da rede Arco, né? Ou seja, Ibis, né? Enfim, ele trabalha para essa galera toda aí, de várias bandeiras de hotel. E tinha um problema em um dos hotéis, em uma das cadeias de hotel, que eles trabalhavam ainda no Excel. Imagina, um hotel trabalhando tudo em Excel. Isso para tudo, tá? Tabelas financeiras, controle de pacientes, controle de hóspedes, né? Enfim. E eu vi aquilo uma oportunidade. Pergunta se eu entendo alguma coisa de software. Nada. Minhas conversas com o Ruiz é assim, Ruiz, pinta para mim, para eu entender o que você está meio que falando, né? Mas, enfim, até eu chegar no Ruiz, o que aconteceu? Houve a oportunidade, não entendo, mas conheço alguém que entende. Um negocinho chamado de network, né? Botaram em inglês aí, mas é a rede de contatos. Muito importante. Quantas pessoas estão ao teu redor que você tem tomado um café, que você tem se dedicado a gastar um tempo, independente de cargo, profissão, converse com todos ilimitadamente, porque você nunca saberá, né, quando que você vai precisar daquela inteligência. E não é o sentar para tomar café simplesmente por uma questão da sua necessidade, né? É por amizade, porque um dia aquilo pode virar um negócio. Né? E o Ruiz foi comigo então para Curitiba, aceitou o desafio. Ele tem uma empresa, né, tem uma fábrica de software, então depois, se você tiver algum sonho viável de criação de software, ele é o cara. Né? Então, assim, fomos para Curitiba, fizemos reunião, fez uma POC, né, fez uma demonstração do que podia ser, uma coisa maravilhosa, dinâmica no cliente, gastamos um pouco de recurso. E aí o cliente falou assim, nesse momento eu não consigo o valor, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Eu falei, ok, tentamos, fomos, tivemos determinação, criatividade, condição para resolver problemas e criando talvez um novo produto para o sistema hoteleiro. Não tem nada a ver com saúde, que é a minha praça, mas a criatividade não está só naquilo que você está fazendo hoje. Uma mente criativa está para qualquer coisa. Então, o que você pode criar além daquilo que está ao seu redor? E outra coisa, não lance, então, impeditivos. Mas eu não sei nada de programação. Quem ao seu redor entende de programação? Né? Então, vamos lá. Resultado disso, voltando, né, que a gente pulou uma aí, resultado lá dos pensamentos, né, negativos ali, autossabotagem, vida medíocre, medo, infelicidade, autodestruição e escassez. Pode passar, Paulo. A gente já passou. Como sair disso, identificar e reprogramar? Palavras de afirmação. Como que você pode reprogramar essa relação da sua mente? Palavras de afirmação, e aqui eu não estou falando de pensamento positivo. Estou falando simplesmente de palavras de afirmação. Vai dar certo. Vou conseguir. Eu não sou burro. Eu sou inteligente. Eu vou estudar mais. E eu vou conseguir. Palavras de afirmação. Andar com pessoas certas, e mais uma vez eu coloco minha esposa ali, que é maravilhosa, eu levo ela para São Paulo, levo para o Rio de Janeiro comigo, eu levo em algumas viagens, porque uma pessoa que está do seu lado falando que vai dar certo, meu amigo, você gruda nela, passa a mão nela, assim, você vai comigo aonde eu for. E por sorte é a minha esposa. Aprender coisas novas, hoje de manhã, chovendo, sábado, de graça, né? Talvez você poderia ter olhado na janela, poxa, eu poderia ficar dormindo, né? Quem não teve a vontade, mas você está aqui, ou seja, aprender coisas novas. Dar o primeiro passo. Vou te desafiar, o Diego também vai te desafiar a sair daqui e já dar o primeiro passo. Não esperar para segunda-feira. O que você pode colocar nesse papel aí, que tem o patrocínio da Unimed, do Mercolab, né? Os nossos bloquinhos. Então, dar o primeiro passo. Já anote nesse bloquinho aí. E confiar, que para mim é uma relação de ter fé. Né? Fé, acreditar naquilo que eu não estou vendo ainda, mas eu sei que está lá, né? Eu sei que eu vou chegar, eu sei que Deus está comigo. Olha só a importância da fé, né? Então isso é muito importante. Vamos lá, mais uma para a gente finalizar. Eu prometi, né, para o pessoal como fazer negócio sem dinheiro, e aqui eu faço a conexão do que a gente estava conversando antes dessas lâminas todas, tá? Então vamos lá. Como fazer negócio sem dinheiro? Quem já fez negócio sem dinheiro aqui, levanta a mão.
Uhul. Beleza. CNPJ sem dinheiro, né? E virou dinheiro. Vamos lá. Uma das técnicas, uma das práticas que eu faço hoje, e foi adotado nessa caixa, e foi adotado com o meu novo sócio Ruiz também, e é adotado hoje com a maioria das pessoas que chegam até mim, por causa do tamanho da network. Hoje eu não... Antigamente as pessoas falam assim, vende para mim que eu te dou uma comissão. Hoje, para sentar comigo na mesa, é o seguinte, ok, você tem uma boa ideia? Eu não aceito mais comissão porque eu não sou vendedor, então nós vamos ser sócio. E aí nós vamos discutir percentual. Meu advogado está ali, Luiz Felipe, depois, quem precisar de advogado está ali, né? Excelente advogado. Então a gente vai fazer um documento, vamos fazer um contrato, está tudo certo. Então, percentuais. Vamos lá. Mapear uma necessidade, como fazer negócios, como fazer uma empresa sem dinheiro. Mapear uma necessidade. Tinha uma necessidade lá na caixa? Agora nós vamos fazer o fechamento. Tinha uma necessidade. Caixa de isopor tinha que transformar em alguma coisa. Ok, então, mapear uma necessidade. Pode ser da sua empresa, pode ser de uma coisa que você viu que não existe. Quantas vezes você já passou em algum lugar e falou assim, nossa, poderia ter um negócio aqui e isso não existe? Essa ideia foi dada para você. Segue. Pesquisa na internet. Pesquisa na inteligência artificial. Hoje o IA está aí, né? Fazendo loucuras. Então, vai lá. E se você quiser um plano de ação, peça para a IA fazer, que ela faz bonitinho. Então, lá, criar um produto ou serviço. Por que produto ou serviço? Um ou outro, ou os dois juntos, né? Então, crie um produto ou serviço. Produto, no meu caso aqui, serviços na minha consultoria, né? Serviço e produto lá na área de tecnologia. Ok. Localize um parceiro, e aí é uma network. Quando eu tive a relação do hotel, eu lembrei, obviamente, do Ruiz. E aí eu vou te contar da última semana. Eu tenho uma vontade muito grande, trabalhando na área de laboratório, em ter um laboratório de genética animal. Bem doido, né? Diferente. Quantas pessoas você conhece que faz isso? Ok. Não tem, né? É diferente, não tem muita gente fazendo isso. Claro que existe, mas não tem. Então, primeira coisa, escassez. O que você está fazendo? Tem muita gente fazendo isso? Se tem muita gente fazendo, cuida. Vamos fazer uma coisa diferente. E aí é pensar diferente com criatividade. Então, semana passada, eu vou botar isso em prática. Estava lá em São Paulo, falei com a Raquel e mais uma vez ela falou o quê? Vai que vai dar certo. Opa, então já tem um vai que vai dar certo. Falei, tá, e agora? Eu não conheço dono de boi, porque uma vez eu vi aqueles leilões e uma vez eu conversei com um criador que ele tinha um boi de 5 milhões de reais. Quem tem um boi de 5 milhões de reais? O cara tinha. E eu perguntei, como que trata um boi de 5 milhões de reais? Eu falei, você não tem noção, é melhor do que nós, assim, partido. Ontem o Diego me mostrou um índio que dava picanha, na internet esse índio é famoso, né? O cara da FUNAI, eu não sei quem já viu o cara da FUNAI, FUNAI dá de novo para nós, é o lema dele. Ele estava dando picanha para os cachorros. Né? Esses bois, eles têm realmente uma vida sobrenatural, não é verdade? 5 milhões, imagina se um troço morre. Então, esse bicho é feito exame toda hora. E é exame também de paternidade para mostrar quem ele é, enfim, né? O sêmen, aquele negócio todo. E isso é um mercado multimilionário. Eu falei assim, eu quero entrar nisso. De laboratório eu entendo, eu já monto os laboratórios da Unimed. De alta complexidade genética eu entendo. Eu tenho os fornecedores. Olha só, a cadeia do tempo nos dá condição e ferramentas para abrir novos negócios. O que você manja hoje muito que você possa trabalhar e trazer? Muitas vezes tem que trazer de fora, faça isso, né? Importe. E aí eu falei, bom, eu não conheço ninguém que cria, eu não conheço nenhum expositor, eu sei que Uberaba é o polo, e eu prestei 5 anos serviço para a Unimed Uberaba. Montei lá laboratório, área de imagem, oncologia. Liguei para o presidente da Unimed. Vou começar por aqui. Presidente, eu queria aqui um contato, eu estou com uma ideia assim, assim. Ele é meu amigo até hoje. Ô, Emerson, eu ia botar até o áudio para vocês, mas eu vou gastar esse tempo. Ô, Emerson, que é mineiro, né? Eu tenho. O cara que produz aqui, né, que faz aqui a feira, a maior feira de zebu da América Latina, que é em Uberaba, é meu amigo. Pega aqui o contato dele. Isso era num sábado, a Raquel estava fazendo os cabelos, e eu falei, bom, ligo na segunda, né?
E ele falou assim, não, então eu vou falar que você vai ligar na segunda-feira. Só que eu não me contive com um contato só. Eu liguei para o vice-presidente. Falei, doutor Wilson, estou entrando na mesma história. Precisava de um contato. Rapaz, eu tenho aqui o dono do laboratório tal, que faz genética, papapá, fala com ele, vai te dar os caminhos. Eu vou falar com ele que você vai ligar na segunda-feira. E aí eu lembrei de um outro amigo que transportava esperma de porco. Olha só, por isso que é importante a gente falar com todo mundo. Fale com todo mundo, até com o cara que transporta esperma de porco. Um dia você pode precisar dele. Eu liguei para ele, é o Ricardo. Ricardo hoje tem aeronave no Brasil inteiro. É o cara que pagou a passagem aérea para eu ir para o Pardini, meu amigo de longa data. Olha só, falei, Ricardo, tudo bem, querido? Falei, ô, tudo jóia. Eu estou precisando de uma mão, cara. Você que é o cara dos contatos aí. Estou precisando disso. Rapaz, eu conheço o presidente da associação dos zebus, não sei do que, para me dar esse contato. Segunda-feira, separei um tempo, liguei para essa tropa. Gente, tanto de informação e o tanto de impulsionamento que me deram, logo sai um CNPJ. Estou pedindo para Deus o nome já falei com a indústria, já tem máquina dedicada para isso. É um mercado muito grande. Esses artistas tudo compram tudo boi de milhão, né? Porque eles não têm mais onde enfiar dinheiro. Então, mas é um negócio maravilhoso. Olha só, eu estou só dando os insights aqui, né, da minha vida, mas para que você pense junto comigo e vibre junto comigo nessa relação de criar, de poder, de fazer negócios sem dinheiro, porque a parte, volta um pouquinho lá, Paulo, localizar um parceiro, busca um cliente, agora eu tenho que buscar os meus clientes, eu já localizei ali os parceiros de network, agora busca um cliente, quem é o seu cliente para esse seu produto ou seu serviço? Existe. Se existe um mapeamento de necessidades, existe o cliente. Venda o produto ou serviço à vista com pagamento ou para 30 dias, né? Com pagamento para 30 dias. Ou seja, as caixas eu não tinha dinheiro. Era uma grana fazer esse lote. Eu convenci o dono da fábrica assim, querido, olha só, eu preciso de um prazo para pagar isso aí, né? Me dá 45. Ele me deu 45 dias. Fui negociar com o Pardini o quê? 50% à vista, 50% em 30. Os 50% da entrada pagou o cara. Eu antecipei o pagamento. Só que eu trabalhei com dinheiro de quem? Do cliente. Pronto, você acabou de fazer negócio sem ter dinheiro. Organização, criatividade, vontade de fazer, cara de pau, tem tudo isso aí envolvido no meio, né? Motivação. Isso se aplica para qualquer coisa, pode ser para laboratório de genética, até vender pipoca na rua. Faça negócios. Tenha uma mente brilhante, uma mente milionária. Finalizamos? Tem mais uma? Eu nem sei. Tem. Como chegar ao primeiro milhão? E aí a gente finaliza. Experiência própria. Essa aqui é a minha história de vida, né? Como cheguei ao primeiro milhão. Superação. Criando novos caminhos. Ou seja, aquilo que ninguém vai, vai lá. Aquilo que tem pouca gente indo, vai lá que a água é mais limpa. Conhecendo pessoas, fale com muita gente. Agora nós vamos para o café. Se você é um pouco envergonhado, começa a liberar isso. Pergunta qual é o seu nome, o que você faz? Né? Se o negócio rodar, faça uma amizade, chama para um café depois. Eu tenho vários amigos aqui que frequentemente, na mesa de negócios, eu estou consultando. Ruiz é um deles, Luiz Felipe, outro ali que me ajuda bastante na parte de direito. Eu estava provocando ele essa semana sobre leilão, semana passada, né? Cara, você já entende de leilão? Esse menino tem mestrado, doutorado, tem um monte de coisa. Mas você já está trabalhando com leilão? Porque eu quero mexer nesse negócio aí. Se você entender a engrenagem, aí o Diego acho que vai falar um pouco sobre isso, é sensacional. É sensacional, você não precisa mais ficar lá. Porque, assim, pessoal, finalizar, né? Já falei isso umas 30 vezes. A gente cresce, e no meu tempo, o pai da gente falava o seguinte, para você seguir na vida, algumas coisas você tem que ter. Casa, né? Você tem que casar, mas você tem que ter uma casa também. Então, você tem que trabalhar para conquistar a sua casa. Quando você conquista a sua casa, você tem uma base, né? Você tem segurança. E aí você tem um carro, e aí você tem seus filhos. Então, assim, trabalhe para você ter uma casa. Então, a gente vive trabalhando a vida inteira,
muitas vezes no CLT, e aí o Diego provavelmente vai falar isso, né? Sobre o salário de todo mês e aquilo que é exponencial, aquilo que eu consigo multiplicar mais rápido. Não dá tempo para falar, isso fica para um outro curso, mas crie. Eu ia fazer só como teste para ver quanto que a gente ia vender, mas não deu tempo. Segunda-feira eu ia criar uma literatura por IA, ia jogar no Hotmart, ia vender, isso vende um monte hoje, ia fazer alguns dinheiro e ia te mostrar o resultado hoje. Você pode fazer isso. Crie qualquer coisa pelo IA. Põe lá, vou fazer um livro. Dá as instruções, pelo menos procura entender o IA e as instruções que você vai dar, que vai sair um livro maravilhoso. Você vai botar no Hotmart para fazer dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Não, você só está reclamando, postergando por causa dos pensamentos que te colocaram lá na sua infância, ou agora, enfim, ou as pessoas que você está rodando, que estão falando que você não serve para nada. Você serve para muita coisa. Você tem uma mente criativa. Eu quero te falar hoje, colocar algo em você hoje pela manhã, em todos vocês, em mim. Nós somos criativos. Nós podemos revolucionar a nossa vida. Nós podemos. Você pode revolucionar a sua família. Você pode revolucionar as suas finanças. E aqui não é coach, porque eu não sou coach. Nada contra os coach. Mas eu estou falando algo real para você que funciona, que dá certo, mas primeiro você tem que mudar a sua mentalidade, de dizer para você mesmo que você pode chegar lá. Então, conhecer pessoas, ser generoso, sendo abençoado por Deus, esses são as métricas que eu cheguei no meu primeiro milhão, mas generosidade é um caminho muito importante. Semeie, toda semente gera fruto. Que tipo de semente hoje está nas suas mãos? Você tem semeado? Você tem abençoado as pessoas? Poderia dar um caminhão de exemplo aqui. Abençoe as pessoas. Vai tomar café com alguém? Pague o café para ela. Já é um ato de generosidade. Eu brigo para pagar café, eu brigo para pagar almoço. Porque eu sei que ali existe generosidade, ali existe conectividade. É uma conta pequena. Já tem uns irmãos aí que vão me chamar para tomar café essa semana, né? Só para eu pagar. Eu estou vendo já, né? Enfim, queridos, mas é isso, né? Seja generoso, perceba as pessoas que estão no seu lado, né? Se preocupe com elas, não se preocupe apenas com você, com o seu eu, porque todo milionário é generoso, todo milionário oferta, todo milionário se preocupa com os outros. Dinheiro a gente só multiplica, mentalidade a gente constrói. Construa a partir de hoje a sua mentalidade milionária, ok?